Ok, levanta sua mão e diga: Pai, meu coração está aberto. Fala comigo, no nome de Jesus. Quero aprender, crescer e entender o plano do Senhor para a minha vida. Muito obrigado, no nome de Jesus. Todos digam: amém. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Diga comigo: Filho do Homem. Se você estudar, você vai encontrar esta expressão, Filho do Homem, no profeta Daniel. O profeta Daniel diz que o reino do Filho do Homem é um reino sempiterno, é um reino poderoso e é um reino interminável, um reino sem fim. A expressão Filho do Homem. O Senhor Jesus, ele faz uma pergunta aos seus discípulos e ele pergunta assim: meninos, as pessoas com quem vocês têm tido contato, quem elas dizem que é o Filho do Homem, aquele que terá um reino eterno? Jesus está fazendo uma pergunta. Os discípulos, alguns deles, entenderam que essa expressão Filho do Homem com o reino eterno referia-se à pessoa de Jesus. Então aí vem o próximo versículo. A todos. Eles responderam: olha, Jesus, eu conversando com os amigos, com os colegas de pescaria, eles acham que o Filho do Homem, que Daniel se refere na profecia, alguns dizem que é quem? João Batista. Mas tem outras pessoas que dizem: olha, eu acho que é Elias. Mas tem outros que dizem que é quem? Elias. E alguns falam que são os profetas. Alguns dizem que é Oséias, que é o Abacuque, que é Ageu. Aí Jesus continuou, 15. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Jesus agora especifica a pergunta e direciona. 16. Respondeu Simão Pedro e disse, queria que você lesse para mim, vamos lá. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Outra vez. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então tu és o Messias, Cristo, o ungido, aquele que a Escritura fala. Pedro, ele dá uma resposta à pergunta de Jesus. O Senhor é aquele que Moisés falou na Torá, na lei judaica. O Senhor é aquele que o profeta Isaías disse que nele não havia formosura nenhuma, homem de dores, homem provado, homem sofrido. O Senhor é o Cristo, o Messias, o ungido. O Senhor é o cumprimento da profecia bíblica. Olha o entendimento de Deus. O Senhor é o Filho do Deus, mas é um Deus qualquer? Um Deus de pau, de pedra, de madeira, de gesso? Não, é o Deus vivo. Olha a revelação. Aí Jesus, ele dá uma palavra para Pedro. Que palavra é essa que ele dá para Pedro? Vamos ver, 17. Então Jesus afirmou e disse assim: feliz, abençoado, bem-aventurado, são sinônimos, feliz, abençoado, bem-aventurado. És tu, Simão Bar-Jonas, Simão Bar, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que revelou isso para você. Você não adquiriu essa informação de alguém. Você não aprendeu isso com um rabino na sinagoga. Não. Essa informação, ela chegou até você da seguinte maneira. Como é que a revelação chegou a Pedro? Mas
meu Pai que está no céu te revelou. Então, vamos devagarzinho para a gente aprender. Jesus faz uma pergunta, de repente ele melhora, direciona a pergunta e ele obtém uma resposta. Porque era necessário os discípulos entender com quem eles estavam andando. Que não era mais um rabino ou um profeta, mas era o prometido nas Escrituras. Amém? Aí, queridos, olha só, 18. Também eu te digo, isso aqui é um dos versículos mais controversos da Bíblia. Também eu te digo que tu és o quê? Pedro. Essa palavra Pedro significa uma lasca arrancada da rocha. E sobre esta pedra, qual é a pedra fundamental do Evangelho? Sem essa pedra, o Evangelho não existe. Jesus. Então vamos lá. Vou pegar aqui algo para exemplificar. Então, você é Pedro. Uma lasca, um pedaço dessa rocha. Ok? Pedro, sobre esta pedra. Que pedra? Vamos voltar no 17. Então, Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou. Então, Pedro, sobre esta pedra. O que é pedra? Não. Isso, a revelação. E qual foi a revelação? 16. Qual foi a revelação? Todo mundo, vamos lá. Tu és? Mais alto. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Então, Pedro, sobre esta pedra, a revelação que você recebeu, esta pedra fundamental. Sem esta pedra, o Evangelho e o plano da salvação não existe. Tu és o Cristo, o ungido, o escolhido, aquele que as Escrituras falaram. Você é Jesus, você é essa pessoa. Ok, vamos lá, 18. Isso, também eu te digo, tu és Pedro. Sobre esta pedra, esta revelação de que eu sou Cristo, de que eu sou o Messias, de que eu sou filho do homem, o qual o profeta Daniel falou, sobre esta pedra que você entendeu que eu sou filho do Deus vivo, eu faço parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Sobre esta revelação, esta pedra fundamental, eu vou o quê? Edificar. Diga construir. Outra vez. Construir. A minha igreja. Então a igreja de Jesus, ela é construída sobre uma pessoa e uma revelação. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Quantos estão entendendo? Amém. Aí Jesus disse: eu vou edificar, eu vou construir a minha igreja. E eu quero que vocês, meus discípulos, vocês entendam algo. O que é que o Senhor quer que a gente entenda? Vamos continuar ali. E as portas, os portais do inferno não prevalecerão. Então aqui nós temos algumas coisas interessantes para a gente meditar e refletir. A igreja, ela não é edificada sobre um homem, sobre uma pessoa comum. A igreja, ela é construída sobre a pessoa de Jesus. Amém. Mas vamos caminhar um pouquinho para a gente entender. Jesus está na cruz. Para os romanos, a crucificação era algo já normal. Ladrões, pessoas que cometiam crimes graves, eram crucificados. Mas o caso de Jesus foi um pouco diferente. Então Jesus estava na cruz e ali não era um pecador.
era o pecado de quem? Do homem nosso. Ali, Jesus se tornou uma pessoa imunda, suja, não pelo pecado dele, mas pelo nosso pecado. Sobre ele foram colocados todos os pecados da humanidade. Então você imagina as coisas mais podres, sujas que um ser humano possa praticar, foi colocado sobre Jesus. Só que o Pai e o Espírito Santo não habitam em templo sujo. Quando o pecado no mundo espiritual foi colocado sobre Jesus, Satanás teve autoridade para tocar na carne de Jesus. Por quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. E o diabo vem para fazer três coisas. Quais são elas? Roubar, matar e destruir. Jesus, naquele momento, o Espírito Santo, ele sai e abandona Jesus. O Pai não pode contemplar o pecado, porque se o Pai contemplar o pecado, ele é obrigado a exercer juízo, justiça e julgamento. Então, o que é que o Pai faz? O Espírito Santo sai, o Pai vira as costas para Jesus. Jesus entendeu isso. Ele ficou tão desesperado que ele disse uma frase. Eloi, Eloi, ou tem tradução que diz Eli, Eli, lama sabachthani, que significa o quê? Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor me abandonou? E realmente foi verdade. O Espírito de Deus e o Pai não quiseram mais estar presentes com ele. Ali ele sentiu o desespero do que é um homem, uma mulher, cheio de pecado e condenado ao inferno. Bem, aí o Senhor Jesus, quando ele percebe que ele estava cumprindo toda a justiça de Deus, ele diz as suas últimas palavras: está? E ele morre. Jesus morreu com Deus ou sem Deus? Com Deus ou sem Deus? Sem Deus. Uma pessoa que morre sem Deus, ela está direcionada ao céu ou ao inferno? Então Jesus subiu ou desceu? Ok, então ele desceu ao inferno. Por isso que ele não veio como Deus, ele veio como carne, como homem. E Jesus desce ao inferno. O corpo do Senhor vai para o túmulo, mas o seu espírito desce ao inferno. Então Jesus conheceu os horrores do inferno. E se você ler na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, o inferno, ele é no centro da terra. Algumas pessoas falam: o inferno é aqui, mas não na superfície. O inferno é no centro da terra. E Jesus desce, e ali Jesus é mais um que morre sem Deus, e agora ele está ali como uma alma, uma pessoa perdida. Satanás festeja, porque ele tentou Jesus no deserto, ele fez de tudo para tirar o Senhor Jesus da missão dele. Então, a maior festa que o inferno fez foi quando o Filho de Deus, o Filho do Homem, morre e desce ao domínio de Lúcifer, ao domínio dos anjos caídos e dos demônios. Agora ele é nosso, agora ele está na nossa mão. E Deus silencia, fica calado, o Espírito Santo silencia, fica calado e espera. Jesus cumpriu a justiça devida ao Pai, por isso que ele ficou 3 dias. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No terceiro dia pela manhã, o primeiro dia da semana, no domingo,
o Pai e o Espírito Santo estão tendo uma comunhão, uma conversa boa e agradável, e o Pai fala: vamos ressuscitar o nosso filho. E o Espírito Santo diz: então chegou a hora. O Espírito Santo desce do trono e invade o inferno. Ao chegar ao inferno, Jesus é mais um prisioneiro. Então, o Espírito Santo, ele vivifica o espírito morto de Jesus. O que é um espírito morto, pastor? É um espírito que está desconectado da luz da vida que é Deus. Consegue entender isso? Então o Espírito Santo novamente reconecta o Espírito de Jesus ao Espírito de Deus e a Deus. Neste momento, Jesus, ele se levanta. O seu Espírito está vivo novamente. O seu Espírito cumpriu a justiça de Deus. O seu Espírito cumpriu aquilo que o Pai determinou para que o homem pudesse ser salvo. Jesus, no Antigo Testamento, ele é conhecido como anjo do Senhor, como sabedoria de Deus. É uma manifestação de Deus chamada teofania. Muitas vezes ele via e o anjo do Senhor veio, o anjo do Senhor brigou e com Jacó, e o Jacó não sei o que, o anjo do Senhor veio e falou com Gideão. Esse anjo do Senhor era uma manifestação de Jesus. Jesus, ao vir para a terra e receber um corpo humano, ele nunca mais será como no Antigo Testamento. A natureza dele mudou. O Espírito Santo vivifica Jesus Cristo. Jesus se levanta no inferno e diz a Bíblia que ele tomou as chaves. Diga a autoridade. Ele tomou as chaves do diabo. O diabo não tem nem a chave da sua casa. Ele tomou as chaves de Satanás, do inferno e da morte. E diz a Bíblia, lá no Antigo Testamento, que um dia o filho viria e iria pisar a cabeça da serpente, destruiria o poder da morte. Então Jesus chama Satanás, Satanás como uma serpente vem rastejando, e Jesus pisa a cabeça de Satanás, e ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E aí o que acontece? Jesus volta, o espírito dele entra no seu corpo. O corpo de Jesus foi congelado e não se corrompeu. Como é que o senhor sabe? Porque a Bíblia diz que o corpo dele, no Salmo, diz que o corpo dele não veria corrupção. Uma pessoa quando morre, ainda mais com esse calor, rapidinho tem que enterrar, porque o corpo começa a apodrecer, começa a produzir verme, bicho. O corpo de Jesus foi conservado, como tivesse uma geladeira espiritual ali. Jesus entra no seu corpo, e aí o que acontece? O seu corpo físico é glorificado. Aí vem uma mulher, e essa mulher, ela vê Jesus, e ela vai tocar em Jesus. Jesus fala: não me põe a mão. Por quê? Porque eu preciso agora, só para você entender, me apresentar diante do Pai. Eu preciso estar limpo. Então, Jesus disse: olha, diga para Pedro, diga para meus irmãos que eu vou me encontrar com eles na Galileia. Ok? Beleza. Tranquilo. Aí Jesus, agora com o corpo glorificado, ele sobe ao céu. Agora ele tem acesso. Ele sobe ao céu. Os anjos estão vendo pela primeira vez um homem entrando no céu. O plano da salvação não foi revelado a anjos, foi revelado ao homem. A Bíblia diz que os anjos desejam pregar a palavra, porém o Senhor não permitiu, porque os anjos são poderosos, magníficos em poder. O anjo segura a palavra numa mão, a espada na outra. Você aceita Jesus? Não. Já te matou. Ele não tem dó de matar. Os anjos não aceitam de forma alguma desrespeito à pessoa de Deus. Diz a Bíblia que uma certa vez um anjo desceu e numa noite ele matou 185 mil soldados. Um anjo sozinho matou 185 mil soldados que eram inimigos do povo de Israel. Um anjo.
Jesus disse: se ele orasse, viriam 12 legiões. Cada legião é de 2 a 6 mil soldados. Cada legião, você tem uma ideia. Então Jesus sobe, os portais eternos, diz no livro de Salmos, se abrem. E Jesus começa a entrar. E nenhum anjo se mexe, porque Deus não deu ordem. E o Senhor Jesus se apresenta, diz a Bíblia no livro de Hebreus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Deus aceita. Você podia dizer: aleluia, amém, glória a Deus, e dói o pé, almocei muito, comi demais. Nem sei. Então Jesus, ele se apresenta. Ok. O pai recebe, fica feliz com o trabalho dele. Jesus fala: pai, eu tenho que fazer umas coisinhas, tchau. De repente Jesus está na terra. Aí os discípulos estão lá conversando um com o outro, não sei o que. Aí chegou o cabeção, chamado Tomé. Tomé, Jesus ressuscitou. Eu só acredito. Jesus aparece no meio deles. E Jesus falou assim: olha, põe o teu dedo aqui e olha aqui do lado, se não sou eu. Aí ele falou: Senhor meu e Deus meu. Jesus falou assim: porque você viu, você acreditou, bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram. Então diga: eu sou mais bem-aventurado do que Tomé. Amém ou não amém? Aí, o que acontece? Para você entender. O Senhor Jesus, ele dá algumas missões para os seus discípulos. Jesus, cadê minha Bíblia? Isso. Jesus, ele diz assim: olha, eu vou agora edificar minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Diga aí: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Outra vez. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mais alto. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mais alto, mais alto. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mais alto. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Que portas do inferno são? Aonde é que se abre porta de inferno? Então vamos lá. Quantos de vocês já ouviram alguém falar, ou você mesmo já falou: pastor, eu quero que o senhor ore por mim? Mas por quê? A minha casa é o inferno. Quantos de vocês já falaram, ou já ouviram alguém falar, que a sua casa é um inferno? Vou perguntar de novo. Quantos de vocês já falaram ou já ouviram alguém falar: aqui em casa ou a minha casa, alguém falou para você: cara, que inferno, eu moro no inferno, eu vivo no inferno? Levanta a mão. O que significa isso? Tem uma chave nessa porta? Abre a porta. Aí, agora vai lá fora. Isso. Deixa a porta aberta. Isso. Agora o demônio vai entrar. Entra. Por que o demônio entrou? Mas quem abriu a porta? Então pergunta para o irmão: como é que a gente abre a porta do inferno? Existe. Essa chave sai? Diga: toda a porta. Pelo menos em tese, né? Mas diga assim: toda a porta tem uma chave. Pelo menos eu penso que vai ter. Então vamos lá. A Bíblia diz que as portas
portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja de Jesus. Amém? Amém. Quando Jesus está na cruz, diz a Bíblia que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Ele tinha uma espessura de mais ou menos 12 centímetros. A altura não me lembro agora quantos metros era, mas Deus mandou um anjo onde rasgou. Significa que agora, diga, através de Jesus, todo homem tem acesso ao trono de Deus. Então, Deus, Ele não mora mais num templo feito por mãos humanas. Deus mora aqui na igreja. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Diga, eu sou. A igreja de Deus. Você agora é a casa de Deus. Então, as portas do inferno, elas não podem prevalecer sobre você. Então, existe uma porta. Essa porta da sua vida, existe uma porta na sua vida financeira, familiar, emocional, espiritual, pai, mãe, filhos. Existem portas na sua vida. Quantas vezes eu conversei com pessoas, pastor, eu estou bem, eu estou prosperando. Olha, Deus está me abençoando. Uma porta. Mas minha família está desgraça, minha mulher é isso, meu filho é aquilo, tal. Então são portas que são abertas e fechadas. Tem pessoas que, determinadas áreas da vida dela, vai que é uma beleza, mas tem determinadas áreas da vida que é uma desgraça. Então existem portas que elas podem ser abertas. Essas portas do inferno, nós podemos abrir elas na nossa vida. Então nós precisamos ter uma chave para abrir essa porta. Amém? Amém. A minha pergunta é, qual é a chave que abre a porta do inferno? E eu vou melhorar a pergunta. E qual é a chave que abre a porta do céu para a sua vida? Pode falar, você pode errar que é vontade. Palavra. Palavra de Deus. É isso. Isso, palavra. Qual que é? O que abre a porta do inferno para você? Ao pecado? Desobediência? Oração? Descarrego? Vela acesa? Dormir de barriga para cima? Pergunta educadamente para a pessoa que está do seu lado: qual o tamanho da tua língua? Assim, educadamente, assim, dá licença. Qual o tamanho da tua língua? Qual o tamanho da tua língua? A língua é um órgão que você exercita, ela não se cansa. Se você for ir num lago correr 1 hora, quantos de vocês vão no lago de vez em quando? Tá feia a coisa aqui, irmão. Tinha um irmão aqui na igreja, eu não sei se ele está aí hoje, se ele tiver, me perdoa, não vou contar aqui pequeno. Ele falou uma coisa mais horrível, gosto muito dele, gente boa. Ele falou, pastor, eu pago um menino para correr lá para mim. Eu gosto, é um cara muito jóia aqui na igreja, é um irmão, eu amo ele, jóia. Eu falei assim, arruma esse menino que eu vou pagar ele. Tem umas pessoas que a gente tem uma afinidade. Então assim, agora a língua você pode falar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Dizem que 2 mulheres estavam presas juntas, elas ficaram 25 anos juntas. E aí, um dia, as 2 mataram o marido a facada. E aí, um dia elas saíram. Elas saem, graças a Deus a gente saiu. Elas foram para a esquina e conversaram mais 2 horas. Aí uma falou para outra, eu te ligo mais tarde para a gente terminar o assunto. Então, a língua, ela nunca se cansa. Você pode falar, ela não se cansa. O Rubens disse que uma vez Deus deu uma ordem para ele para vir de Brasília a Curitiba. A gente gastou, não sei se foi 12 ou 14 horas falando. Aí ele falou assim, que uma hora a língua adormeceu, mas não se cansou. Ele já estava falando já com Deus, mas
É que nem aquele pintinho, né? Sabe a história? Não estou tintindo nada. Mais ou menos. Bom, mas então, enfim, voltando aqui. A chave que abre a porta do inferno para a minha vida é a minha língua. É a minha boca. Por quê? Deus deu algo para o homem que não deu para anjo. Satanás odeia o homem, porque ele era braço direito de Deus, Lúcifer ou Luzbel, aquele que leva a luz, que brilha. Quando ele adorava o Senhor, o corpo dele se incendiava. Ele era um anjo maravilhoso, bonito, perdeu tudo isso. E Deus deu algo para o homem, que os anjos que são maior do que o homem, diz a Bíblia, que nós somos inferior a anjos, os anjos que são mais violentos, mais fortes, mais rápidos, mais inteligentes, mais sábios, Jesus disse que os anjos veem a face de Deus todos os dias. Nós não vemos isso. Deus deu um poder para o homem, chamado língua, palavra. Deus disse assim: haja luz, e houve luz. Quando você pronuncia uma palavra de derrota, de fracasso, você abre a porta do inferno para o diabo entrar na sua vida. Quando você pronuncia, não, eu vou vencer, eu posso estar passando essa luta, mas eu vou conquistar, você fecha a porta do inferno e você abre a porta do reino de Deus. Amém. Existem pessoas que ela diz: ah, mas eu sou feio, eu sou desajeitado, eu tenho uma mãozona, eu tenho um narizão, eu tenho isso, eu tenho aquilo, por que eu não morro? Por que Deus me fez assim? Deus, quando me fez, Ele errou. Ah, meu Deus, por que eu sou desse jeito? Aí o diabo fala: isso, beleza, continua falando isso mesmo, sua besta. Por quê? Porque a sua boca, a sua língua, ela traz uma realidade espiritual para a sua vida, seja do reino da luz ou do reino das trevas. Quantos estão me entendendo? Amém. Eu não aguento mais, eu não aguento mais essa mulher, eu não aguento mais esse menino, não aguento mais essa casa, não aguento mais essa cidade, eu tenho que morrer mesmo, para que eu nasci? Eu tenho que morrer, você vai morrer. Ah, eu não sei se eu vou conseguir. Será que dá? A sua língua, a sua palavra, ela cria realidade para você. A sua língua, a sua palavra, ela traz a bênção e ela traz a maldição. Existem pessoas que os pais falaram tanto: você é desobediente, você nunca vai dar nada, você não presta, você é isso, você é aquilo outro, você não trabalha, você é um vagabundo. Aí o pai chega em casa à tarde, a mãe já está esquentada e o filho está lá: mas você não arrumou emprego, você é um vagabundo mesmo, eu só estou criando vagabundo aqui em casa. E vai falando, vai falando, vai falando. Aquela pessoa cresce e se torna exatamente aquilo que o pai e a mãe falaram. Eu sabia, desde pequeno ele não gostava de trabalhar, eu sabia que ele virar. Isso chama-se o quê? É uma profecia na vida da pessoa. E por que isso aconteceu? Porque a primeira autoridade sobre a vida do ser humano, quem é? Fala alto aí, quem que é? A primeira autoridade que nos abençoa ou nos amaldiçoa são os nossos pais. Então, querido, o que acontece conosco? Jesus está dizendo assim: olha, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a minha igreja, o meu povo. Agora, o meu povo precisa entender isso. Ah, eu não consigo deixar esse vício, eu não consigo parar com isso. Ah, esse sentimento. A sua palavra, ela vai criar a atmosfera. A sua palavra,
ela vai criar o ambiente. A sua palavra vai abrir ou fechar a porta do inferno. A sua palavra vai abrir ou fechar a porta de Deus para você. Diga, ai, Luiz, socorro, me dói o pé, cadê a marmita para me jantar? Diga alguma coisa. Pois estou aqui. Então, algumas pessoas, você fala assim, não, você vai vencer, você vai conseguir. Ih, pastor, é muito difícil. Não, mas vai lá, faz a sua parte, estuda, e se prepara, busca Deus e tal. Vai passar nesse concurso, pastor, olha, é 2 vagas para 625 milhões de pessoas. Então vai ganhar a pena. A sua palavra, ela vai criar uma ambiente. Irmãos, nós temos algo que nós não entendemos como é. Nós temos uma autoridade que nós não conseguimos discernir. Eu estava em Brasília, com o pastor Walter, uma igreja com quase 1000 membros, e o Walter falou, você me ensina como fazer libertação? Eu falei, ensino. E aconteceu algo que, para a gente assim, trabalho de libertação, é uma coisa muito normal, muito comum. Mas para quem não trabalha, dá um desespero. Normalmente, quando eu viajo e a gente ministra libertação, é muito demônio para mim trabalhar sozinho e poucos obreiros, como diz Jesus, né? Orai para que o Senhor envie mais ceifeiros para a obra, né? Então a seara é grande e os cearenses normalmente são poucos nesses lugares. Então o que acontece? Tinha uma fila, pessoas na frente, uma do lado da outra, aí eu vim orando, o pastor Valdo do meu lado, orando, expulsando e manifestando demônio, e ele, pastor, deixa comigo, fica todo empolgado, deixa comigo, seu pé. Aí chegou uma senhora assim, aí eu coloquei a mão sobre ela, falei, em nome de Jesus, pode manifestar, deu uma voz, dá um comando, sua palavra cria realidade. Aí o demônio manifestou, não sei o que, ficou, meu senhor, imagina, não sei o que, eu vou destruir o casamento e tal, não sei o que. Eu falei, então, em nome de Jesus, agora. Tudo que você ganhou, eu vou desfazendo ali e tal, né, expulsando o demônio. Aí passou algumas pessoas, aí eu cheguei e não sabia que era o marido. Quando eu cheguei, era um rapaz moreninho, e eu olhei nos olhos dele. Você já viu uma pessoa que está com os olhos de fogo assim? Assim, parece que está pegando fogo, ele quer voar na tua garganta, parece um Exu vampiro, chupa-cabra, assim. Aí eu olhei para ele, por que você mexeu com ela? Falei, como? Por que você tocou nela? Quem que eu toquei? A minha mulher. Falei, mas olha, moço, eu não toquei, não foi eu não. Marido bravo é perigoso, né? Eu vou matar você. Eu falei, ixi, lascou. Aí, irmãos, eu falei assim, coloquei a mão sobre ele, falei, fecha os olhos. Ele falou, não fecha. Eu falei, então manifesta com tudo aí e vem amarrado. Aí o bicho veio. Aí viu que demônio e tal, né? O pastor Walter chegou, estava orando, chegou. Eu falei assim, sobre casado, o que é a esposa dele? Aquela morena. Eu falei, entendi, como a gente tranca-rua normalmente trabalham juntos. No mundo espiritual, como se fosse marido e mulher. Demônio não tem sexo, só para você entender, tá bem? Aí trabalham juntos, né? Aí ele falou, pastor, pode deixar comigo aqui, tal, ele estava aprendendo. Falei, Deus. Aí continuei orando, a expulsão dos demônios lá e tal, e ele ficou ali. Daqui a pouco o obreiro atrás de mim lá, um discípulo dele, pastor, corre lá. Falei, o que foi? O homem está morrendo. Aí, irmãos, olha só o que o demônio fez. O demônio jogou o homem no chão, o pastor Valdir experiente. O demônio trancou a respiração dele e falou assim, eu vou matar ele agora. Aí o homem, os olhos virou para trás, ficou aquela parte branca e começou assim. E o homem era bem moreninho,
Ficou branco, irmão. E foi desfalecendo, né? Pastor Valdo, meu Deus, volta, moço, volta, chama o pastor Paulo. Aí o obreiro lá nas minhas costas, né? Pastor, corre lá. Eu falei, então pega comigo. Aí eu cheguei lá correndo, o homem deitado no chão, bem moreninho, mas estava branco assim, né? Ele falou, pastor, está matando ele, né? Aí eu botei a mão no coração, falei, prenda o coração dele, agora só no nome de Jesus, solta a respiração dele, moço. Falei, pai, você foi, caramba. Aí voltou ao normal, aí voltou, pastor, só cuida aí. Aí saiu, ele estava tremendo. Aí depois, né, terminamos tudo, foram 3 dias de libertação, festa, igreja de equipamento. Aí depois nós fomos jantar, irmão, ele perdeu a fome. Ele ficava assim, ele olhava, pastor, eu quase matei o homem. Eu falei, não, você não, pastor, eu quase deixei ele morrer. Eu falei, não, pastor, o senhor não te quer isso aí, pastor. Eu falei, mas eu não sou Deus, cara, fica tranquilo, relaxa. O que eu quero dizer para você? Que a sua palavra, ela cria uma realidade espiritual. Se você está enfrentando uma situação como essa, você vê que algo está acontecendo, e você fica, ai meu Deus, me ajuda, ai meu Deus, não é assim que funciona. Senhor, eu vou usar autoridade sobre mim. Não está escrito que eu vou edificar minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer? Está escrito ou não está? Não vão prevalecer contra ela? Então, Senhor, no nome de Jesus, eu uso autoridade sobre Deus como filho de Deus. O que as pessoas, às vezes, elas acham que Deus escolheu alguns ministros, alguns pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, profetas e tal, e Deus investiu eles em autoridade. E largou o corpo de Cristo desprovido. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que cada um de nós, se você aceitou Jesus ontem, semana passada ou hoje, você tem a mesma autoridade que eu. Talvez você não tenha a mesma experiência, que são 2 coisas diferentes. É como você que pegou a carteira. Que dia que você pegou a carteira, Fábio? Faz o que? Um mês? Um mês. O Fábio está dirigindo, acho que faz um mês. Eu já dirijo desde os 18 anos. Então a autoridade para dirigir, ele tem, mas às vezes não tem a mesma experiência que o pai dele. A autoridade para expulsar demônio você tem, mas às vezes você não tem a mesma experiência. E isso que nós queremos que você entenda. Quantos estão entendendo? Mas a autoridade você tem, por isso você tem que aprender. A Bíblia diz que o meu povo sofre porque falta o quê? Conhecimento. Então você precisa ter conhecimento disso. Então quando Jesus ele diz assim, olha, eu vou edificar minha igreja, eu vou construir minha igreja, vou fortalecer ela. E as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. Eu recebi Jesus ontem. Eu tenho a mesma autoridade que o pastor. Eu recebi Jesus hoje de manhã. Eu tenho a mesma autoridade que o pastor. Vou repetir. Talvez não tenha a mesma experiência, mas a autoridade você tem. E aí, querido, o que acontece conosco? Bom, aí como eu tenho autoridade, eu preciso crescer e entender onde e como exercitar essa minha autoridade. Aí, vamos na Bíblia. Efésios. Ele levantou alguns para pastores, apóstolos, tal. 4. Efésios 4. A partir do 9, acho que fica bom para mim e para vocês aí. Ora, quer dizer, subiu. Acharam aí? Eu vou provar para vocês que Jesus desceu ao inferno. Não desceu não. Então vamos lá. Eu queria que você lesse o 9, vamos lá? Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões
também ele desceu. Então o inferno é 10. Aquele que desceu ao inferno, às regiões inferiores da terra, como está na Bíblia, o mesmo subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, porque Deus deu autoridade para ir nos céus, na terra e todo o universo. 11. O que ele fez? E ele mesmo concedeu uns para, vamos lá, 5 ministérios. Primeiro ministério, depois, então ele desceu às partes inferiores da terra, está aí na Bíblia, base bíblica para você. Depois ele subiu acima do céu dos céus. Nós dizemos que existem 3 céus. O azul da estrela e o terceiro céu é onde está o trono de Deus. Então o primeiro céu nós vemos que é o azul. O segundo é o das estrelas. E o terceiro é onde está o trono de Deus. O terceiro céu que Paulo diz, fui arrebatado ao terceiro céu e vi e ouvi coisas inefáveis que ao homem não é lícito revelar, comentar e contar. Tanta coisa que Paulo viu. Por quê? Porque se Paulo contar, nós não iríamos entender. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. Conta-se de uma mulher, não sei se foi Mary Baxter, que ela teve algumas visões do céu e do inferno. Ela diz que ela participou de um culto no céu. E chegou um momento que os cavalos entravam e dançavam diante de Deus. Eu acho que ela viajou na maionese. Mas aí, eu não sei se você já viu cavalos treinados dançando. Quem já viu? Ora, se na terra existe, a terra é um reflexo do que há no mundo espiritual. Quem foi que usou pela primeira vez no mundo um telefone celular? Um iPhone? Galaxy? Um LG? Quem foi? Poderíamos dizer que foi Adão. Não, não foi Adão, porque Adão falava diretamente com Deus. Mas quem foi? Então, se um dia você quiser inventar uma marca de telefone, invente uma marca boa. Noé. Telefone Noé. Esse sim funciona. E te avisa do dilúvio. Como é que Deus fala com o homem? Estava Noé na sua casa um dia. Imagina se Deus falasse assim, né? Pastor, coloquei meu telefone com o Senhor no vidro, então se eu sentir um tremor, é Deus que não pode. Você acha que Deus vinha e falava, Noé? Meu Deus. Não, não é assim. Deus fala. Bom, mas enfim, não sei porque eu estou falando essa bobagem. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Bom, quem tem somente na igreja do Senhor que as portas do inferno? Então tem. 12. Queria que você lesse aí, vamos lá? Para, de novo. Para, de novo. Para. Com vista ao quê? O que significa essa palavra aperfeiçoamento? Vamos lá. O que significa essa palavra? Aperfeiçoamento. Então você vê que Jesus desceu às partes inferiores, subiu, e ele deu dons aos homens. Ele deu dons espirituais e dons ministeriais, são duas coisas diferentes. Os dons ministeriais que ele deu, nós temos aqui alguns deles, que são apóstolo, profeta, evangelista, o pastor e o mestre. Mas para que ele levantou apóstolos nas igrejas? Para que ele levantou profetas? Para que ele levantou pastores? Para que ele levantou evangelistas? Para que ele levantou gente que ensina? Para que ele levantou mestre? Para que o Senhor Jesus ele levantou? Tudo tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito, amém? Às vezes aquela minhoca que você vê lá na terra tem um propósito. A barata que você vê na sua casa tem um propósito. O rato tem um propósito. A rã tem um propósito. A borboleta tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Muitas vezes
vezes nós não sabemos qual é o propósito, mas tem um propósito. Amém? Amém. Por exemplo, a minha mãe não tem vesícula. Mas vesícula tem um propósito? Qual? Ficar empedrada. É o propósito da vesícula. Porque quando ela fica pedrada, você arranca e joga fora, não serve para nada. Então tudo tem um propósito. Então qual é o propósito de Deus levantar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Então leia lá. O que é esse aperfeiçoamento dos santos? O que é santo? Santo é aquela pessoa que vive enclausurada no mosteiro. E todos os dias 5 da manhã toca-se o sino. Tim, tim, tim. Aí ele levanta e vai para a capela. Já viu? Canto gregoriano não é bonito? Eu acho lindo. Eu acho que, meu Deus, eu gosto. Não sei se você gosta. Eu acho que não gosta, mas quer dizer, eu gosto. Mas enfim, o que é aperfeiçoamento do santo? Então, o santo não é o cara que fica enclausurado. Diga comigo, santo é aquele que carrega Deus no coração. Então, o que é santo? Ok, então a gente acha que Jesus está no coração. Meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a sua luz. Eu só peço a Deus na minha oração que viva Jesus no meu coração. A gente cantava isso antigamente. Mas Jesus não mora no seu coração. Quero te dar essa notícia. Porque imagina se você for transplantado. Aí você recebeu o coração do ateu. O meu coração agora é ateu. Jesus mora no seu interior, no seu espírito. Digam aleluia, amém, socorro, misericórdia, Deus, fala alguma coisa. Então vamos lá. Então o santo é aquele que recebeu Jesus, que a vida dele é de Jesus. Amém? Então quantos de vocês carregam Jesus aí? Amém. Esse amém está muito vagabundo. Quantos de vocês carregam Jesus aí? Amém. Quantos de vocês Jesus te carrega? Amém. Você carrega Jesus ou Jesus te carrega? Essa é para você meditar o resto da semana. Jesus, será que eu te carrego ou o Senhor me carrega? Pastor, é por isso que mesmo quando eu sinto um peso, estou carregando o Filho de Deus. A única mulher, a única pessoa que carregou Jesus foi Maria. Ela carregou o Senhor, ele nasceu. Hoje Jesus mora no nosso coração. E pode ter certeza, é Ele que nos carrega. Amém. Mas para você entender, eu não confundi somente, porque eu não estou aqui para confundir, eu estou aqui para explicar e melhorar. Eu quero que você entenda que se você recebeu Jesus, você é um santo. Diga santo. Separado por Deus, para Deus. Para que você foi separado, criatura? Então vamos lá. Com vistas à maturidade. Então Deus quer que você começou a fazer algo, você melhore naquilo, você aperfeiçoe naquilo. É como, por exemplo, quando você casa e você não sabe cozinhar ainda, e você faz um negócio, uma gororoba que você chama de macarrão, e o teu marido que está apaixonado, a gente quando está apaixonado fica besta, você pergunta como é que está, amor? Falso, além de tudo mentiroso. Mas com o passar dos anos, o seu macarrão é o melhor macarrão da família. Não deu vontade de comer macarrão. Com almôndega, né? Vocês gostam? Ai, que delícia, né, irmão? Esse dia eu vou contar a receita para vocês. Você pega a salsicha, enfia um macarrãozinho durinho nela, depois você cozinha. O macarrãozinho fica dentro da salsicha. É uma delícia, irmão. Comeu ainda não, mas estou imaginando que é uma delícia. Então você faz aquela gororoba, aí você, com o passar dos anos, você melhora. Você não sabia passar a roupa, aí passava a calça, ficava duas linhas aqui. Que a gente, a calça dele já estava toda, né? Assim. Hoje não, você passa a calça direitinho. Então você melhorou.
com a minha sogra no Uruguai, nós levamos aquela coisa para casa, e nós olhávamos para aquilo, eu falava, meu Deus, se mexer é ser humano. Engraçado que eu achava que ela era filha do Hulk, porque fazia cocô verde. Eu não sei porquê, o médico disse que era normal. Alguma criança? Não, deixa pra lá. Mas enfim. Aí depois, quando você está ficando bom e cria filho, eles vão lá. Você vê? Que coisa. Então, por que quando a filha não é neném, a mãe vai, ou a sogra vai? Por quê? Porque já tem experiência. Então Deus, Ele quer que você se aperfeiçoe, você melhore. É que nem ministério profético. Ministério profético. A pessoa, até ela ficar boa no dom profético, ela vai errar muito. Como dizia um pastor amigo meu, que uma senhora, não sei quem, foi orar para outra pessoa, e chegou um irmão, uma pessoa muito simples assim, uma pessoa de muita oração, e botou a mão sobre ele e falou assim: olha, eu vejo que você está com um problema no seu útero. Aí ele falou assim: irmão, eu não tenho útero. Ela falou: você não tem? Então recebe agora o útero do Senhor. Então assim, você vai errar muito, você vai profetizar muita besteira, vai falar muita bobagem, porque você está diga, eu estou melhorando, diga, eu estou me aperfeiçoando, diga, eu estou amadurecendo. Então isso é normal. No dia que nós tivermos o culto profético aqui, você vai ver que tem gente que vai falar coisa que é batata, mas vai bater direitinho. Mas tem gente que vai falar para você: eis que vejo, meu filho, que uma pedra no teu caminho. E essa pedra é a tua mulher. Lança fora esse Exu, meu filho. Joga essa profecia fora. Profecia do demônio. Pastor, não é do demônio, é da pessoa mesmo, que ela achou você muito bonita. Mas está nos olhos vendados, é que ela deu uma olhadinha. Então o que acontece? Você vai errar. Por isso que o ministério, que Jesus está falando, ministério químico, ele é para te aperfeiçoar, ele é para te melhorar, é para te ajudar a amadurecer, é para te ajudar você a crescer. Amém. Digam aleluia, amém, socorro, glória a Deus. Vamos lá. Com vista ao aperfeiçoamento. Então diga aí. Com vista ao aperfeiçoamento. Outra vez. Com vista ao aperfeiçoamento. De quem? Quem é santo? Não é você. Diga quem Deus carrega. Diga quem tem Jesus. Ok. Então o ministério, aí na Bíblia direitinho, com vista ao aperfeiçoamento. Para quê? Para o desempenho do seu serviço. Vai. Não, fica lá. Para o desempenho do seu serviço. Para o desempenho do seu serviço. Outra vez. Para o desempenho do seu serviço. Mais alto. Para o desempenho do seu serviço. Então pergunta para o vizinho do lado: irmão, o que significa isso? Já aproveita e fala: está bonito esse terno, onde você comprou? O que significa isso, gente? Já vou encerrar. Nunca acredito quando o pastor fala aí. É mentira. Já me perdoe. Volta um pouquinho no 12 lá, o Manauzinho. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Para o quê? Desempenhar o seu serviço. Desempenhar o seu serviço. Vamos lá, o que significa? Desempenhar o seu serviço. O que significa? Pensa aí, raciocina, põe o time técnico para trabalhar. Desempenhar o seu serviço. Desempenhar, o que é? O que eu tenho que fazer? Querido, aqui quebra aquele negócio que ministério foi dado só para apóstolo, profeta,
pastor e o mestre, ele tem uma função: treinar os santos para desempenhar o serviço. O que é serviço? O seu ministério. Não entendeu ainda? Pastor, então eu sou santo? Sou. E eu tenho que trabalhar para Deus? Quem disse isso? Deus. Quer ver um exemplo simples? Quantos de vocês gostam de futebol? Quantos corintianos nós temos aqui? Repreendido, irmão. Flamenguista, 14 de novembro. Sorocabanos. Pois é. Normalmente, o técnico é o cara que mais manda no campo. Estamos falando de questão de diretoria, dono do time, enfim. Normalmente, o técnico, me ajude aí quem gosta de futebol. Se eu estiver errado, pode levantar a mão, mas só para exemplificar. O técnico, ele está junto dos jogadores no dia do treino? Vou perguntar, tá ou não tá? Para quê? Por quê? Para treinar, claro que é para treinar. Isso aqui não treina. Oh, isso é muita revelação. Tá, mas para que ele está lá, gente? Não é para corrigir? Não é para dar dica? Não é para colocar a pessoa na posição certa? É ou não é? Mas por quê? Porque ele é técnico. Porque um dia ele também foi jogador. E agora? Foi ou não foi? E aí? Uma pessoa que não foi jogador de futebol pode treinar um time? Por isso tem tanto time na última divisão. Já está na C. Então, querido, veja só. O técnico, ele vai colocar as pessoas no lugar certo. Ele vai trocar. Agora, convenhamos. Você que torce para algum time de futebol. Normalmente, você se acha mais técnico do que o técnico. Vamos falar a verdade aí, irmão. Quantos de vocês se acham mais técnico do que o técnico? Camada de mentiroso, levanta a mão. Assim é o pastor. Normalmente você se acha mais pastor do que eu. Você podia dormir sem essa, mas foi necessário. Então vai lá e treina. Quero ver. Aí, querido, olha o que acontece. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, olha para cá, não conversa não. Esses dons ministeriais, eles são os técnicos que vão te treinar. Para quê? Para você desempenhar o seu ministério com excelência. Quantos estão aqui? Mas aí não. Visita, vamos para o pastor visitar. Oração, vamos para o pastor orar. Demônio. Então você está fazendo o que na igreja? O nível de autoridade que eu tenho, você também tem. Repito, talvez o nível de experiência não. E assim como o time de futebol, nem sempre você acha que tinha que ter colocado aquele outro. Não, porque aquele outro não joga nada. Aquele colocou aquele, que tirou aquele, depois aquele. Fica brigando com os amigos e não dá. Você sabe que dá briga. E aí, querido? O técnico está ali, treinando. Se o time vai mal, ainda que os jogadores sejam bons, se o time vai mal, qual é a primeira cabeça que rola? Se a igreja vai mal,
É assim que funciona. Jesus está falando com João no livro de Apocalipse, e ele fala: olha, manda para a igreja tal, que lá tem uma mulher tal, que está fazendo tal, que está fazendo isso, e ele, que é o anjo da igreja, não tomou nenhuma providência. Ou quem estava fazendo meleca era a mulher, mas quem tomou na cabeça foi o anjo da igreja, que era o líder. Quantos estão entendendo? Amém. Então, querido, o que acontece? Você é santo, carrega Jesus, foi santificado, separado por Deus, para o serviço de Deus, para o ministério que Deus lhe deu. Qual é o seu ministério? Um só. Portanto, isso por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Portanto, vá, faça discípulos, gere discípulos, ganhe almas. Porque, meu filho, a única coisa que nós vamos levar dessa terra são almas para o Senhor. Amém. Carro, relógio, riqueza, dinheiro. Nesse corpo vai levar. Por quê? Porque vai apodrecer. Quando vier a glória de Jesus, nós vamos receber um corpo novo, glorificado, semelhante ao de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Amém. Então, para a gente encerrar, o propósito de Deus é que você seja uma dona de casa, tenha o seu ministério como mãe, tenha o seu ministério como esposa, tenha o seu ministério de mulher, tenha o seu ministério ali na sua casa, mas tenha o seu ministério também que ganha almas para o Senhor. Amém. O propósito de Deus é que você é um homem, casado, solteiro, estude, trabalhe, faça suas coisas no mundo secular, mas tenha também o seu ministério. Você entende isso? Amém. Mas para isso você tem que ser treinado. Nós temos que te ensinar e te ensinar. Ai, pastor, não aguento tanto ensino. Pois é. Mesmo assim, às vezes, existem pessoas que não estão desempenhando o seu ministério. Elas querem que um só faça tudo. Fulano faz tudo, fulano visita, fulano ora, fulano vai no hospital, fulano perto, fulano isso, fulano aquilo. E a igreja vai sobrecarregando. Porque não tem igreja que resista. Amém? Amém. Fica de pé. Aleluia. Eu queria que você apresentasse as suas mãos assim para Deus. Não é para levantar para cima, não. Estende as tuas mãos, olha para as tuas mãos. Tem uma canção, pastor Igor, que nós cantamos, está em Fá maior. É uma canção que eu gosto muito de cantar. Ela é Ti. Eu creio que é Fá maior. Olha para as tuas mãos. Diga assim: Deus, eu dou graças a Ti. No nome de Jesus. Porque o Senhor me amou, me chamou, me ungiu, me abençoou. Deus, no nome de Jesus, eu entendi que ser santo não é ser perfeito, é ser separado. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo significa: tenho muitos defeitos, mas o Senhor está me aperfeiçoando. O Senhor está melhorando a minha vida. Deus, aqui estão as minhas mãos. Deus, eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero crescer, melhorar, amadurecer. Eu quero ser bênção. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Diga: Senhor, qual é o meu serviço? Qual é o meu ministério? Deus, eu sei que a única coisa que eu vou apresentar a Ti será almas, frutos, gerações, descendências abençoadas. Nós cantamos, Senhor, eu quero ser pai de multidões. Deus, realmente quero ser pai de multidões, filhos espirituais, discípulos gerados pela oração, pela fé, pelos dons, pela unção que o Senhor me deu. Deus, aqui estou eu, quero ser treinado. Diga: quero ser treinado, quero melhorar, quero crescer, quero amadurecer.
crescer, quero ser bênção para o Senhor. O mundo precisa de mim. Eu tenho a resposta, que é Jesus. Eu tenho a solução, que é o Evangelho. Deus me treina. Deus me treina. No nome de Jesus. Feche tuas mãos. Agora feche as mãos. E diga assim: no nome de Jesus, eu não abro mão do ministério que o Senhor tem para a minha vida. Eu não abro mão de almas, de vidas, de pessoas. No nome de Jesus. Diga amém. Eu quero cantar essa canção com você. E eu quero dar um pouquinho mais de retorno para mim, que a garganta já está na capa da gaita. Eu quero que você faça dessa canção uma oração. Amém? O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e o grande sou. Todo-Poderoso, o que é e o que será, e o grande sol. Olha aqui para mim, quando nós cantamos assim, me entrego, é como se você estivesse consagrando a sua vida, consagrar, dedicar a sua vida ao Senhor. Eu quero que governes minha vida. Olha o que Jesus fez, que você tem que fazer. Me dou em sacrifício a ti. Eu quero que sempre viva em tua vontade. Eu não costumo fazer isso, mas eu quero pedir algo para você. Só deixa os corredores abertos. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Só deixa os corredores abertos. Isso. Os corredores deixa abertos aqui. Isso. Aleluia. A ti, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e o grande sol. Me rendo. A ti, Todo-Poderoso, o que é e o que será, e o grande sol. Canta para ele, diga, me entrego. Eu quero que governes minha vida. Eu quero que governe minha vida. Me dou em sacrifício a ti. Eu quero que governes meu caminhar, sempre viva em tua vontade. Eu quero que governes minha vida, Senhor. Diga para Ele. Ele não te trouxe aqui nessa noite à toa. Ele queria falar contigo. Ele queria melhorar você. Ele queria dizer que você é santo, separado por Ele e para Ele. Eu sempre viva em tua vontade. Vamos mais uma vez, desde o começo. A ti, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele disse para Moisés: eu sou grande, eu sou Deus, eu sou o que sou.
Eu sou o poderoso de Israel. A ti, o Todo-Poderoso, o que é e o que será, e o grande eu sou. Eu queria que você soltasse sua voz. Eu quero que Converse. Solta, canta pra ele. Oh, querido, você não pode ficar calado. Em nome de Jesus, que a tua boca se abra e louvor e adoração. Em nome de Jesus, que o céu desça nesse lugar. Em nome de Jesus, que anjos de Deus, anjos de guerra, anjos batalhadores venham quebrar correntes que te impedem de adorar o Senhor. Chama na querida mancheia, traz o teu reino, manifesta o teu reino neste lugar. eu quero que tu venha. É sempre viva, Senhor. Comece agora a orar em línguas espirituais. Comece agora a falar em línguas espirituais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero ouvir você orar com mais intensidade, com mais fervor, com mais ousadia. Oh! Vem neste lugar. Manifesta a tua glória. Manifesta a tua glória. Aqui estão os teus santos. Aqui estão os teus santos. Aqui está a tua igreja. Traz mais de ti. Mais de ti. Ore mais. Oh, vamos criar uma atmosfera de adoração. Vamos criar uma atmosfera de louvor. Vamos criar uma atmosfera de adoração, de louvor, de consagração, de rendição. Ah, ele é o noivo e a igreja é a noiva amada. Quero estar com ele. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão.
quero que governe minha vida. Me dou em sacrifício a ti, Senhor. Eu quero que tu ordenes meu caminhar, que sempre viverei tua vontade, que sempre viva em tua vontade. Diga assim: damos a ti, Senhor, a honra, a glória, o louvor e a adoração. Amém. Aleluia. Graças te damos, somos gratos a ti. Queremos viver em tua presença, sempre vivo em tua vontade. Que cada um de nós possamos declarar isso, que sempre vivo em tua vontade. Queremos fazer tua vontade, que sempre viva em tua vontade. Aleluia. Dê um aplauso forte ao Senhor. Graças ao Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Você tem um bom domingo, uma boa semana. Semana de bênção, de vida e de conquista. Em nome de Jesus. Diga assim a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Dá um aplauso forte ao Senhor. Dá um abraço forte em 3 pessoas aí. Bom domingo, boa semana. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Bom domingo, boa semana. Deus abençoe você. Você tem uma semana de vida, de vitória, de alegria. Vai com Deus!